O Conexão de hoje é especial sobre a tragédia que ocorreu em Santa Maria e a gente segue aqui com os nossos entrevistados no estúdio. Bom, Roberto, no bloco anterior a gente estava falando aí sobre os efeitos da fumaça no organismo e você terminou comentando aí sobre as pessoas que vão sofrer ainda os efeitos, né? Quer dizer, essas pessoas que foram para casa, a gente tem que falar nos internados, os que foram para casa, eles podem apresentar algum tipo de sintoma? Que sintomas são esses? Exatamente, assim, interessante que essas pessoas que participaram lá, que estavam na festa, que eventualmente foram ajudar a socorrer aquelas vítimas lá e tiveram contato com essa fumaça, o primeiro sintoma que os médicos têm alertado é exatamente tosse, com dificuldade para respirar, procurar imediatamente um serviço de saúde para que ele seja melhor avaliado. Os médicos eles colocam que existe uma situação chamada uma pneumonia química, que é causada por essa fumaça e que pode comprometer seriamente o organismo se ela não for tratada adequadamente e precocemente. Então, se alguém que estava lá inalou aquela fumaça, ela precisa, ao sintoma de tosse, ou rouquidão, ou ela começar a ter dificuldade para respirar, imediatamente procure um serviço médico para que ela seja melhor avaliada e receba um tratamento adequado, né? Nas imagens que a gente viu, algumas pessoas estavam com uma camiseta, enfim, enrolada por volta do nariz, molhada. Isso é suficiente mesmo para que essa fumaça ela não entre, não faça mal? Lamentavelmente não. Assim, isso é uma forma muito empírica de dizer assim, que eu vou melhorar a minha ventilação. Isso funciona como se fosse uma máscara, né? O que acontece? A máscara ela não permite que aquela fuligem ali ela não vá para o teu pulmão. Ponto. Só que eu não tenho mais oxigênio. O que está queimando lá dentro, o comburente, o oxigênio, ele está sendo queimado. Então, na presença dos gases tóxicos, com a diminuição do oxigênio, fica um ambiente incompatível com a vida. Então, as pessoas, o consumo de oxigênio é muito rápido pela queima dos elementos lá dentro da boate e isso acabou proporcionando somente uma fumaça tóxica. E, Major, a gente sabe que os prédios da redondeza onde aconteceu essa tragédia já estão sendo vistoriados pelos bombeiros, né? Porque pode ainda ter algum resquício, pode ter aí algum perigo para essas pessoas? Olha, a informação que eu acompanhei, inclusive através dos meios de comunicação, é essa, mas é apenas uma possibilidade de se fazer essa verificação e se evitar o que o Roberto acabou de falar, de alguém que tenha tido um contato mais expressivo com esses gases quentes, com a fumaça, algumas partículas sólidas, respirado algumas partículas sólidas e que ao longo aí das próximas 72 horas possa vir a apresentar sintomas de uma pneumonia química ou de algum outro problema respiratório que deva ser evitado, né? Ou que essa pessoa deva procurar um atendimento médico. Mas acredito que, especificamente, as pessoas que foram afetadas pela grande quantidade de gases são aquelas que estavam no interior da boate. É que tem muitas ainda que seguem internadas, né, Roberto? A gente tem aí a informação que tem pessoas em Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, tem um em Cachoeira do Sul, um em Juí também. Então a probabilidade que elas venham a óbito também é muito grande. Uma situação muito importante, e eu acho que nesse momento assim, é um momento de a gente refletir sobre toda essa ocorrência que está tendo, mas ao outro lado, né, a gente teve uma mobilização de uma força nacional. Então, assim, vieram médicos especialistas em queimaduras de outros estados, através da Força Aérea Brasileira, que se juntaram ao nosso Corpo de Bombeiros, ao SAMU, as equipes do hospital que estão trabalhando de uma forma muito organizada, né, para dar um melhor atendimento. Acontece que muitas pessoas sofreram queimaduras graves. E essas queimaduras graves, elas acabaram tendo que ser transferidas para unidades onde existe uma especialização em queimadas, porque a ferida, a queimadura, ela não é uma doença, uma situação qualquer, ela requer um atendimento muito especializado e que poucos locais têm. Então, assim, essas pessoas que foram transferidas, realmente, elas estão recebendo o melhor atendimento, né? Foram transferidas para o Hospital Conceição, para o Hospital da PUC, para a Santa Casa, para o Hospital de Clínicas, para o HPS de Canoas, Porto Alegre, que tem um centro de referência maior e melhor em queimadura para oferecer o que realmente nós temos no estado de melhor, né? Ontem a gente ficou sabendo também que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se colocou à disposição, se precisasse alguma intervenção nesses casos. Então, assim, eu acho que existiu uma mobilização muito grande nacional. Isso é muito bom, mas a gente volta à questão, a questão da prevenção, que é principal. Quer dizer, a gente não precisaria estar aqui se certas atitudes tivessem sido tomadas, né? Eu quero voltar com a Ademar. A gente tem, inclusive, a planta onde, como é que era dividido
os estabelecimentos ali, os locais dentro da boate, né, que a gente queria que você comentasse, Ademar. Quer dizer, que critérios são avaliados para conceder um alvará? Quer dizer, se a gente vê ali, tem partes que estão faltando, né? Por exemplo, a primeira da porta de entrada ser a mesma de saída, de ter ali uma parede que interrompe, né, esse fácil acesso. Como é que a gente pode analisar essa situação? Eu não tenho informações da área ali do local. A gente está vendo uma planta ali, né? Mas dá para se ver aqui uma entrada, né? Uma entrada que seja também como saída. Me parece, né, que é pouco, um único acesso, né? Se a gente pensar em local de reunião de público, é calculado 2 pessoas por metro quadrado. Se nós pensar um ambiente que tenha 500 metros quadrados, nós vamos ter 1.000 pessoas, né? Para 1.000 pessoas, nós precisamos mais de 5 metros de porta, né? E a distância a percorrer, nesse caso, não pode ultrapassar 30 metros. Ou seja, então, seria necessário uma análise bem detalhada ali, né, para verificar isso. Não dá para daqui julgar, mas, enfim, me parece que é pouca saída que tem nesse local. O ambiente deve ser planejado para que as pessoas possam desocupar um pavimento em 1 minuto. E a gente queria entender, então, como é que um alvará é concedido a um espaço como esse, né, Rodrigo? É verdade, né, Major? Até porque se sabe, né, que a Boate Kiss, né, estava com uma renovação pendente, né? Estava com o alvará. E quanto tempo demora para fazer essa renovação e como se faz isso? Eu não posso falar sobre o tempo da renovação, porque é uma realidade específica de Santa Maria. Mas existem prazos protocolares e esses prazos, eles se busca cumpri-los na sua plenitude, porém, às vezes, nós temos esses recursos, alguns sistemas que têm a possibilidade de maior prazo e aqueles que devem ser instalados de imediato. Então, as saídas de emergência, eles são itens de segurança básico, então eles têm que seguir a regulamentação e não teriam esses prazos estabelecidos. E que planejamento deve ter, então, Ademar, um espaço para garantir aí a segurança, então, das pessoas? Né? A contar também no aspecto que o senhor comentou anteriormente, do fato da boate ali dizer que tinha capacidade para 1.000 pessoas, é o que se diz, e que talvez esse número estivesse acima, né, Rodrigo, do permitido. Então, que planejamento esse local ele deve ter? Além o cálculo da população ele é feito, né, com base numa norma. É preciso que o estabelecimento se comprometa em não superlotar, porque o cálculo é uma coisa, a realidade é outra, né? Eles podem colocar mais público que aquele liberado para usar. Então é importante Eu acho que esse é o grande problema, né, Ademar? Sim. O profissional, como o Ademar, que é um profissional de engenharia, um engenheiro de segurança do trabalho, ele faz todo um cálculo da população e coloca isso de acordo com as normas técnicas, leva esse planejamento, esse projeto, no caso, um plano de prevenção e proteção contra incêndios, para ser aprovado ou não, de acordo com essas normas. Uma vez aprovado, cabe ao estabelecimento manter aquilo que foi estipulado. Então, esse estabelecimento tinha menos de 750 metros quadrados, mas, Ademar, já posso te dizer que ele tem mais de 600, ele está entre 600 e 700 metros quadrados, e com isso ele tem um público, claro, ali tem as áreas que são excluídas, como banheiros, como camarins, mas as áreas comuns ao público é exatamente esse cálculo que o Ademar falou. São 2 pessoas por metro quadrado, uma pessoa a cada meio metro quadrado. E aí vem a questão também do show pirotécnico no palco, quer dizer, com um teto que tinha um material inflamável, que tinha uma distância pequena, se a gente for ver, né, onde é que é permitido que sejam feitos, né, a exibição desse tipo de Exatamente. artifício. Isso não é permitido. Então, não existe essa possibilidade de se fazer shows pirotécnicos. E segundo a banda, eles faziam anteriormente esse show também. Eles faziam muitas vezes isso já e parece que nunca tinha dado problema, segundo eles, né? Mas esse uma vez apenas fazer, né? Esse é um dos principais erros, né? Nós temos, acho que está isso encravado na nossa cultura, de que, não, mas isso nunca aconteceu comigo. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? E as coisas nunca acontecem conosco, até o dia que acontece. Infelizmente, hoje nós estamos debatendo sobre situações que já ocorreram. Eu citava ontem que não tem como mudar o passado. Nós podemos sim trabalhar para
mudar o futuro. Agora, infelizmente, aquilo que já aconteceu não há mais como resgatar. Todas as soluções que estamos discutindo hoje aqui, elas são inócuas para aquelas pessoas que perderam um ente querido. Perder uma vida já é uma grande perda para nós, mas, do Corpo de Bombeiros. Mas, sem dúvida, a gente pode aí evitar que novas tragédias aconteçam. Com certeza. Mas a gente comenta mais no próximo bloco, então, que a gente segue com a conversa sobre as ações de prevenção contra incêndio e a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Tem também a previsão do tempo para esse início de semana em todo o estado. Nós já voltamos.